Pai do Senhor, povo de Deus, quem nos fala é o pastor J. Carlos, ou seja, me conhece. Antes de iniciar com a leitura, eu quero comunicar que por trás aqui ao fundo, você está observando o cantor e pastor Eliezer Rosa. Né? Então, mas foque no que eu irei falar. Sabemos que o pastor Eliezer Rosa é uma das mais belas vozes que o Senhor colocou no nosso Brasil dentro da igreja. Que Deus abençoe o pastor Eliezer Rosa. Mas vamos ler aqui rapidinho aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. É o texto bastante conhecido, que diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, o que era e o que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Queridos, sobre esse versículo 4, quero comunicar que eu irei trabalhar com ele, esse vídeo e mais uns 2 vídeos, porque é como eu tenho avisado a vocês, que é Apocalipse frase a frase. E neste versículo aqui tem um fundo histórico muito poderoso, muito grandioso, ok? Mas, queridos, para você apenas entender, eu quero que você pesquise o que eu irei comunicar aqui a você. Porque para você entender as revelações de Apocalipse, você também tem que conhecer um pouco do fundo histórico. São personagens da história que fundamentam o que está aqui escrito. Por quê, pastor? Porque o que foi escrito na ilha de Patmos, o que foi revelado a João na ilha de Patmos, já está com quase 2000 anos. Sabemos que foi no ano 97 a 99 que foi escrito o Apocalipse. Então, se nós fizermos uma conta básica, nós já estamos em 1920 anos, aproximadamente 1910 anos, entre 1920 a 1910 anos, que foi escrito o Apocalipse. Então é quase 2000 anos. Mas onde eu quero chegar com essa questão aqui? Queridos, vamos entender o seguinte, que quando o anjo revelou a João as 7 igrejas da Ásia, nós temos que entender que a título de hoje, as 7 igrejas da Ásia, ela é a região do litoral da Turquia, hoje o atual país muçulmano, país islâmico, Turquia. Sabemos que a Turquia é um país, mesmo sendo muçulmano, ele é um país de cultura principalmente religiosa, mais aberta, mas ele é um país islâmico. E onde eu quero chegar com a questão da Turquia? Que as 7 igrejas da Ásia, ela é uma região que foi muito assim, tomada por grandes guerras. Muitas guerras aconteceram ali. Por quê? Porque quando o anjo revelou as 7 igrejas da Ásia, então revelou o Apocalipse para todos nós. E o adversário de nossas almas, que não é bobo, ele quis destruir com o Evangelho, a mensagem do Evangelho naquela região. Se você estudar um pouquinho sobre as guerras na Anatólia, ou da Anatólia, que após a queda do Império Romano, o Império Romano do Oriente, com base em Constantinopla, você vai conhecer as guerras turcas. As guerras turcas
na antiga Anatólia para formarem o antigo, vamos dizer antigo porque já acabou, que o antigo Império Turco-Otomano. Então você tem que pesquisar as guerras turco-otomana, as guerras na Anatólia, da formação do Império Turco-Otomano. Você vai estudar Coronel Lawrence, General Allenby. Vou repetir, você vai estudar Coronel Lawrence e General Allenby. Você estudando dois personagens militares, você vai entender a libertação de Jerusalém. Porque a formação do Império Turco começou precisamente a partir da união das tribos turcas. Isso a partir do século 8 e 9. A partir do século 8 que surgiu as grandes forças muçulmanas vindo da Arábia. E qual foi a primeira capital que tinha o cristianismo, a mensagem do Messias já fundamentada? Jerusalém. Então, pós queda do Império Romano naquela região, os muçulmanos, com a liderança de Maomé e seus generais, seus sucessores, isso do século 7 para o 8, porque sabemos que Maomé ele é do século 6, mas o domínio muçulmano na região de Jerusalém ou na região palestina aconteceu realmente a partir do século 7, mais precisamente por países de cultura árabes, tipo Irã, Iraque, Síria. A Arábia, ela tomou conta mais da questão religiosa, isso nós sabemos. E a partir do século 7, o Império Muçulmano, vamos dizer assim, com a cultura árabe, tomou conta de toda aquela região, a região da Mesopotâmia, a região que hoje nós conhecemos como Irã, Iraque, Síria, também a Palestina também faz parte da região chamada Mesopotâmia. E nós iremos também dar aula sobre esse assunto futuramente. E vamos seguindo até a região da Ásia Menor. O Império Árabe, o Império Muçulmano, tomou conta de toda aquela região. E a partir do século 8 foi quando surgiu as grandes lideranças daquela região, que os contemporâneos do grande general, do líder otomano chamado Ertuğrul Bey. E depois o seu filho, o sucessor Osman, que conseguiu unir todas as tribos turcas, com isso expulsando a cultura cristã de toda a região da Anatólia. E isso para fundamentar o que eu quero dizer a você. Quando Deus revelou a João as 7 igrejas da Ásia, o adversário de nossas almas não mediu esforço para tirar daquela região que fica Pérgamo, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas aquelas 7 igrejas, elas foram perseguidas de uma forma terrível pelo Império Muçulmano e foram proibidos de fazer a obra missionária naquela região, ao ponto de o Império Turco-Otomano,
eles realmente terem o poderio naquela região a partir do século IX até o início, ou aliás, até o término da Primeira Guerra Mundial. Então a Guerra Mundial foi o início da destruição da visão de Satanás na região da Anatólia, ou hoje a atual Turquia. E temos que observar o seguinte, que Deus utilizou de dois militares ingleses, Coronel Lawrence e General Allenby. Lawrence Allenby. Então nós, para estudar o Apocalipse, nós temos que conhecer um pouco de contexto histórico. Queridos, querida, o que aconteceu na região da Anatólia? Simples. Quando o rei Damasceno, Saladino, no século 11 para o 12, agora não estou bem lembrado, mas do século 11 para o 12, reconquistou Jerusalém da mão dos muçulmanos. Estude sobre a primeira cruzada, não foi memória, século 9 para o século 10. Então, na instituição da primeira cruzada, foi quando Jerusalém foi tirada da mão dos muçulmanos e foi dado ao povo cristão, mas precisamente o Império Romano, né? Através dos grandes reis da Europa, rei de França, rei de Espanha, rei da Inglaterra. Estuda um pouco sobre a primeira cruzada, que foi onde houve a conquista de Jerusalém na primeira cruzada. E o domínio cristão romano na região de Jerusalém, da Palestina, durou pouco mais de 200 anos, se não me foge agora a memória, até a queda de Jerusalém com o imperador, o rei Damasceno Saladino. Estude um pouco também sobre Saladino, rei Saladino, ok? Que é muito forte a história de Saladino, que no contexto da história da cultura árabe, Saladino, ele é considerado o maior guerreiro do mundo muçulmano, pois pós Maomé foi um homem que expulsou os cristãos de Jerusalém, que só foi liberado de Jerusalém com a entrada do exército inglês durante a Primeira Guerra Mundial. Então aprendemos nesta manhã, deste dia, que Apocalipse 4, quando o anjo revelou a João 7 igrejas da Ásia, o adversário Satanás, ele não mediu esforço para tentar apagar a mensagem do Evangelho, a profecia daquela região. Primeira lição de Apocalipse, frase a frase. Versículo 4 de Apocalipse 1, as 7 igrejas da Ásia. As cartas às 7 igrejas da Ásia, a primeira frase. Que Deus os abençoe.